sou a doutor José Eduardo, doutor Carlos Kaufmann, doutor Renato e doutor Fernando, pela participação aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante a gente discutir os limites, né, da publicidade dentro do Estatuto da OAB e o Código de Ética nesse período de pandemia que é tão difícil, que os advogados precisam tanto conquistar novos clientes. Já sem mais delongas, vou passar então a palavra para o doutor Renato, para que apresente a todos e conduza o nosso encontro. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Milena, primeiramente, nosso agradecimento ao Migalhas por ceder esse espaço para tão importante tema. Gostaria de agradecer também, cumprimentar os palestrantes, a doutora Rosana Petrilli, nossa conselheira estadual, na pessoa de quem cumprimento as advogadas do Brasil, ao doutor Nilson Camargo Pompeu, conselheiro estadual, Dr. Carlos Kaufmann, conselheiro estadual e presidente do TED de São Paulo, ao meu querido amigo José Eduardo Vuolo, presidente da 23ª turma do TED de São Paulo, e ao ilustre Dr. Fernando Freire, com quem terei a honra de dividir a mediação, conselheiro federal e corregedor adjunto da OAB Nacional, e nome que dispensa comentários em relação à matéria, referência nacional em ética. Eu vou passar, primeiramente, aos colegas palestrantes para que façam uma rápida explanação a respeito da função por eles desempenhada junto à OAB. Antes disso, quero fazer uma ressalva que toda e qualquer opinião que será dada aqui nesse webinar expressa a opinião pessoal de cada um dos palestrantes e não a opinião da instituição OAB. Feita essa consideração, eu inicio com a doutora Rosana. Estamos sem áudio, doutora Rosana. Agora sim. Sim. Boa tarde a todos, meus colegas, companheiros de conselho, né, o Nilson, o Carlos Kaufmann, Fernando Freire, né, nosso corregedor, conselheiro federal, o Vuolo também, né, e o Dr. Renato. A função, hoje, eu sou conselheira, né, estadual, e estou na função de presidente da 6ª Câmara Recursal da OAB, que julga todos os processos, eu e as outras câmaras, é evidente, mas nas câmaras recursais, onde eu estou presidente, com demais conselheiros relatores, e os seus assessores, né, mas quem julga são os conselheiros relatores também da OAB, nós julgamos todos os processos oriundos dos TEDs, que são distribuídos no estado todo de São Paulo, e são todos aqueles processos de infração ética que que com a exceção dos que vão fora os que vão para o conselho, né, que são os casos de exclusão, todos os demais processos relacionados à infração ética, né, desrespeito ao nosso estatuto, ao nosso código, são julgados pelas câmaras recursais, né? E que tem feito um excelente trabalho, conduzida também pela doutora Margarete, né, que é a coordenadora secretária-geral adjunta da OAB, e responsável pelos processos em grau recursal, também preside uma Câmara, e sempre com apoio também do nosso presidente, o Caio, que foi muito enfático desde o início da gestão, quanto à nossa produção. Perfeito. Doutor Nilson. Estamos sem áudio, doutor Nilson. Boa tarde, doutor Renato. Muito obrigado pelo convite. Milena, representando Migalhas, obrigado pela oportunidade. Como diz a boa etiqueta, né? Um cumprimento primeiro, ladies first, conselheira Rosana, minha colega de conselho,
que preside uma das câmaras recursais, o nosso conselheiro federal, Fernando Freire, que é um eterno professor de todos nós, né? O querido Carlos Kaufmann, que também é conselheiro e preside o TED, com uma maestria fantástica, o doutor José Eduardo Volo, que está presidindo um dos TEDs. Eu estou ocupando o cargo de conselheiro agora na gestão 2019-2021. Até a semana passada eu compunha, era um dos relatores da 7ª Câmara Recursal. Infelizmente, por uma razão profissional, me impediu a continuidade de permanecer nas reuniões de terça-feiras, pelo que eu pedi um afastamento, talvez temporário, mas eu sempre tive uma atuação ligada à parte da ética profissional, presidi comissão de ética profissional na subseção de São Carlos por alguns anos, fui membro do TED 8 aqui da região de Araraquara, São Carlos, Matão, e agora estou no conselho onde atuei, como eu disse, até bem pouco tempo, como relator da 7ª Câmara Recursal, e também nós, conselheiros, temos a função, somos nomeados em algumas oportunidades para relatarmos processos de exclusão que aí são julgados pelo Pleno do Conselho Estadual. Tá bom? Muito obrigado. As minhas atividades. Obrigado. Doutor Carlos Kaufmann. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, Renato, queria cumprimentá-lo e agradecer o convite que foi feito para participar dessa discussão de um tema extremamente relevante, que é falar de ética, falar de Tribunal de Ética neste exato momento. Eu, nesse momento, estou conselheiro, junto com meus amigos conselheiros Rosana e Nilson, a quem eu cumprimento nesse momento também. Já fui conselheiro e convivo também com o meu corregedor nacional, aí, que integra a Corregedoria Nacional, e que está com essa difícil tarefa de sucedê-lo no Tribunal de Ética, o Fernando, que deu uma nova diretriz para o Tribunal de Ética, que eu acabei assumindo nessa gestão em 2019, e agora está difícil para poder suprir o que ele fez, quase impossível, mas dar uma continuidade ao trabalho dele. E por isso que eu tenho pessoas como vocês, você, Renato, lá no Tribunal de Ética, o Eduardo Volo, presidente de turma, né? Tem aí que eu vi que está participando da webinar também, Eduardo Oliveira Lima, integrante da primeira turma, grande amigo, com quem eu divido aí outro grupo de discussões, que é o IBES Group, que eu quero mandar um abraço para ele e para todos os integrantes. E, Milena, na sua pessoa, eu agradeço também a disponibilidade e peço que mande um abraço para o meu amigo Miguel, né, que o trabalho que ele faz é fantástico e essas webinars são fundamentais neste período. Então, em resumo, né, eu sou conselheiro estadual e presido o Tribunal de Ética. Né, basicamente isso. Perfeito, e muito bem, por sinal. Doutor Obrigado. José Eduardo Volo. Volo, você está sem microfone. Agora sim. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço o convite do Migalhas para participar desse tema tão caro à advocacia. Cumprimento aqui os colegas, doutora Rosana Petrilli, o doutor Nilson Pompeu, conselheiros da Ordem, juntamente com o doutor Kaufmann, também conselheiro estadual, meu chefe, né, o meu presidente, meu chefe, o doutor Fernando Freire, que eu costumo dizer que é a referência da ética e disciplina no Brasil todo, não é à toa que ocupa um cargo de corregedor adjunto nacional, é o nosso peregrino da ética e disciplina, né? Está sempre circulando, espalhando, compartilhando o seu conhecimento, a sua experiência no Brasil todo, né? O Dr. Fernando é onipresente, ele está em todos os lugares, né? Que se fala de ética e disciplina, ele está lá. Dr. Renato Almada, meu colega relator na 23ª turma, turma essa que eu tenho a felicidade e a satisfação de presidir.
a quem não conhece o Tribunal de Ética e Disciplina, aqui em São Paulo são 26 turmas, dos quais uma das turmas é a turma deontológica, que responde à consulta de advogados. A outra turma é a quinta turma, que julga infração disciplinar de advogados que não pagam anuidade profissional. E as outras 24 turmas julgam processos disciplinares não afeitos ao tema da quinta turma. Na minha turma, nós somos em 30 relatores, 9 assessores e 7 instrutores. Todos nós trabalhamos para que o processo se inicie, respeitando o devido processo legal, respeitando o contraditório e até que chegue ao seu final. Embora seja a primeira instância, aqueles que não conhecem, a turma é colegiada. Na primeira instância, ela já é colegiada, né? Então, o julgamento é colegiado. E depois, obviamente, quando há o recurso, sobe para uma das câmaras, inclusive essa que pode a doutora Rosana Petrilli receber como presidente da 6ª ou da 7ª Câmara Recursal. Então, essa é a nossa função na primeira instância. Perfeito. Bem, nós estamos num momento de reinvenção das atividades com a pandemia. E, com isso, houve um aumento exponencial de publicidades, de advogados. E eu gostaria, para darmos início às perguntas, fazer essa rodada de pergunta, ouvindo a opinião de cada um dos senhores relacionados a esse aspecto. O que pode e o que não pode ser feito pelos advogados enquanto marketing? Qual a diferença essencial entre propaganda e publicidade? Começo com a doutora Rosana. Estamos sem áudio, doutora Rosana. Voltou? Voltou. Voltou. Tá. A publicidade, ela é prevista no artigo 39 do Código de Ética, né? Ela é permitida, né? Desde que seja seguido os requisitos que o nosso Código de Ética prevê no que se refere à publicidade. Realmente os tempos são novos, né? A tecnologia já vem avançando, né? Independente da pandemia, mas agora com a pandemia se acentuou bastante, né? O trabalho, a publicidade pelos meios de comunicação, pela internet. Então, a publicidade ela é prevista no artigo 39 do Código de Ética. O Código de Ética ele é novo em relação a... Ele é de 2016, né, doutor Fernando, que entrou na vigência, e ela é permitida, desde que ela tenha sempre um conteúdo informativo, tá? Tanto para um determinado cidadão, como para a coletividade, e ela seja feita de forma com seriedade, né? E discrição. Então, a publicidade ela é perfeitamente lícita. Por exemplo, no meu entender, hoje, as lives que são feitas, né, ela é lícita, ela pode ser feita desde que você observe a moderação, a sobriedade, a discrição. E a publicidade ela é diferente da propaganda, né? E toda vez que você também achar que está fazendo uma publicidade e não respeitar os ditames do artigo 39 do SED, você corre um sério risco, sim, de entrar para o caminho da propaganda, o que é vedado pelo Código de Ética. Por quê? Porque a propaganda, ela instiga
o cliente, né, ou o potencial cliente, ela instiga o indivíduo, o cidadão, a procurar o advogado, e o que acaba gerando uma captação ilícita de cliente, né, que você também fere a ética. Então, o que seria uma propaganda? Uma propaganda é aquilo que você faz numa televisão, num jornal, né? Toda vez que ela não tiver um caráter informativo, você corre o risco de cair na propaganda sim, que aí é vedada pelo Código de Ética. Mas, repito, toda vez que ela tiver esse conteúdo informativo, ela for moderada, ela não se confunde com mercantilização, desculpa, da profissão. Então, ela é totalmente lícita. Perfeito. Dr. Kaufmann, as suas considerações em relação a esse tema? Tá bom, Renato. Obrigado. Na verdade, esse é um tema recorrente, né, e se tornou muito mais recorrente em época de pandemia, especialmente diante do aumento de lives que nós temos em todo o Brasil, né, em todo o estado. Semana passada tivemos uma reunião aqui com o Colégio de Presidentes e Tribunal de Ética, e este problema, ele é um problema de ordem nacional, ou seja, essa amplitude, essa divulgação e o que pode e o que não pode fazer. Eu queria até, Renato, começando com um termo que é discutível, né, que é assim, o marketing feito pelo advogado. Na verdade, o marketing, ele tem essa ideia, essa busca de mercado, né, o que acaba sendo, de certa forma, indevido dentro da publicidade. Nós podemos fazer publicidade, não podemos fazer propaganda. O que significa isso? Nós não podemos, né, temos que seguir os preceitos básicos do Código de Ética, conforme deixou claro a Rosana, e também do provimento 94 de 2000, que é um provimento que está sendo revisto agora pelo Conselho Federal, eu integro a comissão que revê esse provimento, mas que ainda está em vigor, tá certo? Então, ou seja, a advocacia ela não pode, de maneira nenhuma, ela buscar mercantilizar, ela não pode, de maneira alguma, captar ilicitamente clientes. Então, não pode fazer isso de qualquer forma, seja em live, seja por qualquer meio, seja em palestra, seja por escrito, seja no site, seja no Instagram, isso não é possível. O advogado pode informar, tá certo? Então, nessa informação, é um critério muito subjetivo entre até onde vai a informação e em que momento essa informação se transforma em devida captação. E eu costumo dizer o seguinte, que não há fórmula previamente estabelecida para isso. Nós temos que olhar o provimento 94, nós temos que olhar o Código de Ética e Disciplina. Mas, assim, bem objetivo, o que nós temos vendo que isso assola demais a advocacia, e são 3 pontos que eu acho que são bem objetivos e que não podem de maneira nenhuma, e nós vemos, o advogado não pode jamais divulgar resultados concretos, vitórias que ele obteve em ações judiciais ou extrajudiciais. O advogado não pode fazer isso. A partir do momento que o advogado ele divulga um resultado concreto, ainda que ele mantenha em sigilo o nome do cliente, ainda que diga mais uma vitória do escritório, conseguimos uma liminar, ele, na verdade, está fazendo uma propaganda, está ultrapassando todo e qualquer limite do provimento e todo e qualquer limite do Código de Ética. O advogado não pode, jamais, de forma pública, divulgar honorários e forma de pagamento. Eu parcelo os honorários, eu ofereço o serviço, eu faço proposta, eu faço sorteio de honorários, eu diminuo os honorários. Não pode fazer isso de maneira alguma. E também o advogado não pode, entre outros critérios objetivos, em hipótese alguma, instigar que se ingressem com novas postulações em juízo ou que se ingresse com demandas. São questões assim bem objetivas. Agora, o que pode ou o que não pode fazer, onde está, além do bom senso que deve nortear a advocacia, que é o senso ético, o provimento 94 de 2000, ele ainda é muito claro. E o Código de Ética também é muito claro. Então, lendo o provimento 94, lendo o Código de Ética, o advogado tem, se ele não tiver certeza, ele tem pelo menos o parâmetro pelo qual ele deve se portar, em qualquer meio que seja. Tá? Então, eu acho que inicialmente, bem objetivamente, eu acho que nós temos esses pontos aqui. Perfeito, perfeito. Dr. Volo, suas considerações. Sem áudio. Agora sim. Esse é um tema recorrente, né? A publicidade e a propaganda na advocacia, né?
É um tema que se discute muito e ele acende quando há uma crise como essa que nós estamos vivendo, da pandemia, né? Aí o advogado quer incrementar o seu, vamos, entre aspas, marketing, né? E aí começa a inovar. A doutora Rosana bem frisou, como também o doutor Carlos, aquilo que é possível e aquilo que não é possível fazer na advocacia. Eu costumo sempre dizer que a publicidade é aquilo que você informa, esclarece, sem pagamento, sem qualquer dispêndio de dinheiro. A propaganda é quando você despende dinheiro, né? Quando você está despendendo dinheiro para participar ou para fazer alguma coisa, para divulgar alguma coisa, já começa a ficar mais próximo de uma infração disciplinar, né? Então, aquele manter um canal no YouTube, manter um canal no Facebook, manter um canal no Instagram ou qualquer rede social, não é problema nenhum, né? Agora, começar a usar mecanismos de propagação disso, utilizando de pagamentos, aí já começa a ficar mais próximo daquilo que o Dr. Kaufmann bem disse, que é a captação indevida de clientes, né? E nesse tema ainda, é importante a gente ter a consciência do papel do advogado, né? No artigo 133 da Constituição Federal, está lá a indispensabilidade do advogado na administração da justiça. Nós exercemos uma função social, nós prestamos um serviço público. Então, ficar apelando nas redes sociais, ficar apelando em todos os canais para divulgar o seu trabalho, me parece que aí é a captação indevida de cliente. É isso, doutor Renato. Perfeito. Doutor Nilson? Então, acho que já foi dito quase tudo, né? Mas existe, assim, um conceito quase que pétreo nos meios da advocacia, de que a advocacia não está voltada à mercantilização da profissão. Nunca podemos mercantilizar a advocacia. Nós não vendemos produtos, não vendemos coisas, nós vendemos a nossa imagem, o nosso serviço. Nós vendemos confiança. E parece uma certa incompatibilidade entre venda de confiança e venda de um produto, onde você tenta convencer alguém a comprar o seu serviço sem que você possa primeiro demonstrar a confiança. Rapidamente, todos sabem que a advocacia nem sempre foi uma profissão. Em tempos remotos, na Grécia, a defesa de uma pessoa era outorgada a uma pessoa muito sábia, muito conceituada na sociedade, que ela fazia isso de uma forma gratuita e, muitas vezes, ela recebia os honorários como uma forma de presente, tanto que hoje nós usamos a palavra honorários ainda, que seria uma retribuição, um reconhecimento por um serviço, uma gratidão. É lógico que os tempos mudaram muito, né? E hoje nós temos aí uma dicotomia entre a necessidade que existe para o jovem advogado ingressar na profissão sem ser conhecido e os limites da publicidade, sendo que publicidade, como já foi dito, ela é permitida desde que seja moderada, sóbria, não envolva um engodo publicitário, e, enfim, que não engane, que não tente estimular demandas, que não informe preços, que não informe nomes de clientes, nem causas ganhas, enfim, que o advogado não se promova com o sentido da captação de clientela e, além disso, a questão da concorrência desleal. Mas, como eu falei, existe realmente essa dicotomia entre a necessidade do jovem advogado ingressar na profissão, poder informar que ele existe, como se diz, quem não é visto não é lembrado, e esse é um direito que me parece que a OAB está, sim, reconhecendo,
Tanto que está em andamento, pelo Conselho Federal da OAB, uma pesquisa sobre como a advocacia em geral quer que sejam parametrados os aspectos da publicidade da profissão. E me parece que essa pesquisa, talvez aí o Dr. Freire tenha números melhores, parece que essa pesquisa ela caminha no sentido que um grande percentual de advogados e advogadas é favorável a uma flexibilização das normas de publicidade. Agora, logicamente, abomina a todos nós a ideia de que tenhamos publicidade imoderada, publicidade que não seja sóbria e que, de alguma forma, mercantilize a nossa profissão ou configure concorrência desleal. Então, esse é o aspecto que eu vejo relevante e, principalmente, voltando a falar, essa compreensão que devemos ter de que o jovem advogado ele tem muita dificuldade de ingressar na profissão ou de conquistar clientes, pelo menos os primeiros clientes, sem que ele possa, de alguma forma, comedida e sóbria, divulgar que ele existe, onde ele tem o seu escritório, quando ele se formou, quais são as especialidades dele. Perfeito. É isso. De certa forma, doutor Nilson, a sua colocação, a explanação, responde aqui um questionamento que já nos chegou, do Dr. Bruno Milani, que justamente ele perguntava o posicionamento da OAB, o futuro posicionamento da OAB, já que mais de 80% dos advogados estão a favor da liberação da publicidade. Ou seja, está sendo realizado um trabalho pelo Conselho Federal e que, obviamente, isso resultará numa alteração futura dos regramentos relacionados ao tema. Eu passo a palavra ao Dr. Fernando Freire. Boa tarde a todos. Peço vênia, só que estou meio afônico, um pouco rouco. Talvez seja a emoção de encontrar colegas tão brilhantes. Minha voz está um pouco falha. Doutor Renato, antes de fazer minhas indagações, queria tomar a liberdade de fazer pequenas saudações. Queria saudar o Migalhas, na pessoa da Milena, agradecer esse espaço importante de debate. Queria também saudar todos os funcionários do Tribunal de Ética e Disciplina do Estado. O presidente Volo referiu 26 turmas. Faço na pessoa da Leila, que é a gerente da presidência do TED, e também faço na pessoa da Vivian, que é a gerente das câmaras recursais. Quero saudar a Vossa Excelência, doutor Renato, e na pessoa de Vossa Excelência saudar todos os relatores das 26 turmas de ética disciplinares. Quero saudar também o doutor José Volo e, na pessoa de Sua Excelência, saudar os presidentes dessas 26 turmas. Saudar ainda o conselheiro Nilson Pompeu e, na pessoa de Sua Excelência, saudar todos os conselheiros seccionais do Estado de São Paulo. Saudar ainda o presidente Carlos Kaufmann e, na pessoa de Sua Excelência, saudar os presidentes de todos os tribunais de ética do Brasil. Referindo hoje, inclusive, que participei pela manhã de uma sessão no Tribunal de Ética da Paraíba. Foi a primeira sessão virtual do Tribunal de Ética da Paraíba. Pelo que sei, só o Tribunal de Ética do Espírito Santo e o Tribunal de Ética agora da Paraíba realizam sessão virtual. Aproveito para provocar a Sua Excelência, o presidente Carlos Kaufmann, no sentido de que também, e temos presente o doutor Volo, que também realizemos aqui no Estado de São Paulo sessões virtuais nas turmas. Quero saudar ainda a conselheira Rosana Petrilli e, na pessoa de Sua Excelência, saudar todas as conselheiras do nosso Conselho Seccional. Por fim, saudar o presidente Caio Augusto Silva dos Santos e, na pessoa de Sua Excelência, saudar a advocacia do Estado de São Paulo. Sua Excelência que preside o Conselho, a diretoria e o Conselho Seccional da OAB de São Paulo. Antes ainda de fazer a pergunta, doutor Renato, na medida em que o presidente Kaufmann e o próprio conselheiro Nilson referiram, quero salientar a todos os advogados e advogadas que estejam nos ouvindo e nos vendo que, de fato, o Conselho Federal ainda realiza uma pesquisa no sentido de que possamos discutir o provimento 94/2000. Estou aproveitando aqui a oportunidade para entrar agora no site do Conselho Federal, www.oab.gov.br,
e dizer que no campo direito há um banner dizendo limites da publicidade na advocacia. A OAB quer ouvir você. São 3 ou 4 perguntas. O advogado, a advogada deve demorar de 5 a 8 minutos para responder. Até outra vez que daguei ao corregedor Ari, que é meu chefe, né? O Ari Hagian, que é o secretário-geral adjunto do Conselho Federal e é o corregedor nacional, cerca de 14 ou 15 mil advogados tinham respondido a essa pesquisa. Lembrando que hoje somos mais ou menos 1 milhão de advogados em todo o Brasil. Ou seja, é necessário que os advogados e advogadas que queiram e que é necessário que eles respondam essa pesquisa, porque, de fato, são as respostas deles que vão fazer com que o Conselho Federal, através do seu órgão pleno, possa debater e editar um novo provimento que trate da questão da publicidade. Vossa Excelência, doutor Renato, provavelmente no ano 2000, que é quando foi editado o provimento, estava de calça curta lá ainda, brincando de bolinha de gude, né? Vossa Excelência é muito novo. Então, provavelmente... Antes fosse. Quando foi editado o provimento no ano 2000, quando não existia linha de transmissão, Facebook, Instagram, nada disso. Então, é necessário, efetivamente, que a Advocacia Nacional, estamos sendo ouvidos e vistos, né, por advogados e advogadas do Brasil inteiro, que o advogado e a advogada, se puder, entre no site do Conselho Federal, mais uma vez, www.oab.org.br, do lado direito, um banner, limites da publicidade na advocacia, a OAB quer ouvir você. E que, se possível, respondam essas dúvidas, que vai facilitar o trabalho do corregedor Ari Hagian Neto. Doutor Renato, vou passar, já me alonguei, vou fazer a primeira indagação ao presidente Volo, se Vossa Excelência me permite. Vossa Excelência, presidente Volo, preside a 20ª turma do TED. Gostaria de ouvir de Vossa Excelência, até porque tratamos sobre a história do Código de Ética, do Estatuto da Publicidade, quais são as penalidades que a 23ª turma do TED pode aplicar para advogadas ou advogados que violem a questão ética no que diz respeito à propaganda e também o que violem a outros dispositivos previstos no Código de Ética ou no Estatuto. Quais são as penalidades que a 23ª turma do TED, tão bem presidida por Vossa Excelência, pode aplicar? Habilitar o microfone, Volo. Bom, só fazendo uma correção, eu presido, na verdade, a 23ª turma, né? Então, a penalidade que se aplica àquele advogado que comete a captação indevida de cliente através de uma publicidade indevida é a censura, né? A gente sabe que, muitas vezes, esse advogado que cometeu essa infração sequer tem passagem pela OAB e, automaticamente, essa censura pode até ser convertida em advertência se não tiver nenhuma infração anterior. O importante disso tudo, doutor Fernando Freire, seguindo até uma orientação do próprio presidente da nossa turma, o doutor Carlos Kaufmann, é exatamente nesse momento de pandemia, o Tribunal de Ética e Disciplina aqui de São Paulo, ele não está punindo, né? Ele não está simplesmente punindo, ele está orientando os advogados exatamente para que eles possam entender que aquela publicidade que foi levada ao ar, ela é indevida e se tem a oportunidade de retratar, né? E isso a gente tem feito com demasia, tem tido uma boa aprovação dos advogados, muitos deles nem sabiam que aquilo poderia ter esse caráter de infração disciplinar, então a recepção tem sido muito boa. Importante dizer que o Tribunal de Ética e Disciplina ele não pune somente, ele orienta também, né?
Há, inclusive, uma turma especial, a primeira turma deontológica, que ela responde consultas, né? Então, na dúvida, aqui em São Paulo, o advogado pode muito bem procurar a primeira turma, presidida pelo Dr. Maluf, muito bem presidida por ele, e lá encontrar espaço exatamente para que não tenha dúvida alguma do que está fazendo. E o parecer que lá for dado é vinculativo e o advogado ficará, então, seguro daquilo que está fazendo. Agradeço as considerações de Vossa Excelência, presidente Volo. Passo agora, doutor Renato, a fazer uma indagação, então, na verdade, duas, se me permite, ao doutor Nilson Pompeu. Doutor Nilson, Vossa Excelência já tem aí alguns cabelos brancos que eu estou vendo aqui. Vossa Excelência me parece um advogado já um pouco tarimbado, talvez aí com uns 10 anos de advocacia, se tanto. E aí, gostaria de indagar Vossa Excelência duas questões. Vossa Excelência referiu que presidiu a Comissão de Ética de São Carlos, e quero indagar Vossa Excelência, de um lado, no que diz respeito aos votos que Vossa Excelência proferiu, que foram muitos. Normalmente, Vossa Excelência manteve as decisões das turmas ou reformou? Essa é a minha primeira indagação. E a segunda, conselheiro Nilson, é que gostaria que Vossa Excelência falasse um pouco da dificuldade de julgar um colega, uma colega. É fácil, é difícil? Como é que Vossa Excelência tem feito? Conselheiro Freire, olha, eu vou começar pela segunda pergunta, se me permite. A gente chega numa fase da profissão, e eu tenho mais que 4 décadas, não só uma década, 43 anos, formei em 1977 na turma da PUC, 77, a gloriosa turma da PUC, o ano da invasão, né, da PUC. Esse foi um ano muito emblemático para nós. E a gente chega numa fase que falar de ética pode parecer assim algo um pouco pedante, né, que a gente quer imprimir um padrão moral que talvez a gente tenha adquirido nessas décadas de profissão, mas, na verdade, a gente tenta transmitir conceitos para que o advogado, como eu vou dizer assim, de uma forma bem popular, não entre numa fria por pequenos erros. E a gente quer o bem da profissão. Hoje nós temos aí jovens excelentes na profissão e que querem o bem da profissão. Então, é muito difícil a gente querer o bem de alguém e julgar ao mesmo tempo. Eu confesso que sempre que eu pegava na Câmara Recursal e mesmo votava no TED 8 algum processo, eu confesso que eu sempre peguei com o objetivo de absolver. Então, sempre procurei no processo elementos que pudessem levar à absolvição. Então, para mim, não faço tanto parte, conselheiro Freire, da Câmara de Gás, tá? Mas é lógico que existem situações em que é impossível, principalmente naqueles casos de apropriação de verba de cliente. Isso eu reputo, assim, uma das situações um dos erros disciplinares mais graves que o advogado pode cometer, né? Essa violação do respeito ao cliente e da confiança. Agora, nós, mesmo na Câmara Recursal, pegamos votos excelentes dos tribunais de ética, e que são muito difíceis de serem reformados, porque eles são muito bem fundamentados. Nós temos relatores do mais elevado nível, pessoas que prestam serviço voluntariamente e que a cada voto se aprofundam demais nos seus pareceres. Então, há uma grande tendência de que a gente, ainda que seja uma condenação, e nós estejamos propensos à absolvição, mas aquela condenação é justa, então a gente acaba mantendo a condenação. Então, eu não teria uma estatística assim, mas posso dizer assim, a grande maioria dos meus votos foi pela manutenção do voto do TED. E, quanto a julgar colegas, sempre é uma tarefa difícil, porque muitos colegas, às vezes, com as dificuldades que nós temos de mercado de trabalho,
cometem pequenos erros, pequenas falhas, não se munem de provas suficientes que possam permitir absolvição, e aí o caminho, infelizmente, é a condenação, a aplicação de uma sanção disciplinar. Obrigado pela pergunta, conselheiro. Conselheiro Nilson, eu agradeço a sua manifestação. Vossa Excelência me surpreendeu. Eu dava 10 anos de advocacia, Vossa Excelência falou 40 anos. Estou surpreso, Vossa Excelência está muito bem conservado. Depois, por favor, me indique aí o seu dia a dia, porque eu estou para lá de Marrakech já, conselheiro Nilson. Conselheiro Freire, o senhor é suspeito, viu? O senhor é muito meu amigo. Doutor Renato, tomo a liberdade agora de fazer 2 indagações ao meu sucessor, que está fazendo um brilhante trabalho, o conselheiro e presidente Carlos Kaufmann. Presidente Kaufmann, sua gestão está sendo profícua. O passado já está esquecido. Vossa Excelência está brilhando. Vossa Excelência foi relator e aprovou o Conselho, o novo regimento do Tribunal de Ética de São Paulo. Vossa Excelência foi relator e o Conselho Seccional aprovou um embasamento para o julgamento virtual dos processos éticos disciplinares nas câmaras recursais, no Conselho Seccional e nas turmas do TED. Então, tomo a liberdade de abusar, aproveitando para parabenizar mais uma vez a sua gestão, fazer 2 indagações, presidente Kaufmann. A primeira, já que sou eu sempre bravo, né? Acabo sempre perturbando Vossa Excelência, encaminhando eventuais práticas infracionais, se Vossa Excelência pudesse depois fornecer a todos que nos ouvem qual é o e-mail que a pessoa eventualmente pode encaminhar, né, se a pessoa verificar que tem algo que ela entenda que possa ser infracional. Para qual e-mail poderia ser encaminhado? E a segunda, presidente Kaufmann, na medida em que Vossa Excelência, estamos falando também de publicidade, propaganda, e que teremos, e a ideia até, naquilo que falou o presidente Volo, o TED faz também tem um serviço didático, penso, então, que os julgamentos mais ágeis seriam muito oportunos até para que um advogado ou um advogado pudesse corrigir eventuais falhas. Se Vossa Excelência pode referir um pouco como anda a adoção do processo eletrônico no procedimento no Tribunal de Ética de São Paulo, se Vossa Excelência, para abrilhantar ainda mais sua gestão, conseguirá encerrar o mandato entregando para a Advocacia do Estado de São Paulo a possibilidade dos processos disciplinares serem eletrônicos. Era isso, presidente Kaufmann. Obrigado, Fernando. Você elogia e me coloca numa situação bem difícil, aqui bem apertada. Mas, antes de mais nada, Fernando, eu agradeço aí a sua manifestação e digo o seguinte, não, é muito fácil avançarmos e prosseguirmos no Tribunal de Ética depois que você já passou por lá e deixou todo o caminho sedimentado. Né? Você ficou, se não me engano, 5 anos na frente do Tribunal de Ética do Estado de São Paulo. Se eu estiver enganado, você me corrija, por favor. Né? E fez um trabalho... 3? 3. Então, a sua gestão foi tão boa que achei que fossem 5. Né? E fez um trabalho tão bom lá que ficou fácil nós começarmos a organizar outras questões aí e tentar avançar com isso. Nesse sentido, realmente, desenvolvemos o regimento interno, né? E naquilo que você falou, julgamentos virtuais, você teve lá na Paraíba, com o meu querido Paulo Freire, hoje, uma sessão, certamente fazendo o julgamento virtual da Paraíba. Acho que o precursor disso foi o Espírito Santo com Alberto Nemer, que começou com julgamentos virtuais. O Acre, do meu querido presidente Dion, está fazendo também julgamento virtual. E nós também vamos fazer julgamentos virtuais. Né? Conseguimos aprovar aí, na sessão do Conselho, a alteração do regimento interno da Ordem dos Advogados do Brasil, e essa alteração é fundamental para que os julgamentos sigam o regramento legal. Então, esse regramento que foi aprovado, ele se aplica tanto ao Conselho Federal quanto às câmaras recursais e também ao Tribunal de Ética e Disciplina. Bom, como que funciona isso? Nós temos um problema fundamental com relação a prosseguir com o julgamento virtual, porque é muito fácil falar em julgamento virtual telepresencial quando nós temos processo eletrônico, tá? E nós não temos o processo eletrônico na OAB. É uma questão que nós estamos trabalhando, a conselheira, a diretora Margarete, está trabalhando muito fortemente com isso também, está nos ajudando muito, né? Você também se empenhando, Fernando, e para buscarmos o processo eletrônico. O processo eletrônico demora, o processo eletrônico não é simples de ser implementado. Então, nós estamos buscando já, e já implementando, neste período de pandemia, um
subterfúgio que já é um primeiro passo, né, que é o processo digitalizado. Ou seja, né, a partir do momento da pandemia, tendo visto que nós não temos acesso aos processos físicos, conseguimos aí, junto à diretoria, todos os equipamentos necessários, as turmas, e eu já pedi para o Volo aí, colocar, e todas as 26 turmas estão trabalhando, estamos começando a digitalizar os processos para que as partes, os advogados, os relatores, nós somos aí 26 turmas espalhadas pelo estado inteiro, né, uma média de 30 ou mais relatores por turma, né? Então vamos falar de 850 relatores em todo o estado, mais de 20 mil processos em andamento que têm que ser cuidados. Então, neste caso específico, quer dizer, esses processos estão sendo escaneados para que sejam disponibilizados para os relatores. O Renato certamente vai receber logo o processo digitalizado dele para proferir o voto dele aí e levar a julgamento. Enfim, para que a gente não deixe o tribunal parado nesse período, tá? Agora, nós passamos um período difícil. Nesse período difícil, tivemos que fazer algumas modificações. Meios eletrônicos estão ajudando. Então, inclusive, para questões não só de publicidade, mas para representações que devem ser feitas, nós disponibilizamos também o e-mail etica.ted.gp@oabsp.org.br. Vou repetir. etica.ted.gp@oabsp.org.br. Este e-mail nós estamos canalizando neste período em que nós estamos fisicamente fechados e o atendimento presencial não é possível por conta da pandemia, nós temos atendimento à distância. Então, qualquer reclamação, qualquer representação pode ser encaminhada por este e-mail. Chegando essa representação, a Leila, com muita habilidade, assessorada por todos os demais funcionários, acaba distribuindo isso imediatamente para uma das turmas competentes em todo o estado, né? E assim como o Volo deixou bem claro aqui, primeiro passo é orientar o advogado, se é possível, dependendo da infração ética, especialmente em publicidade. E, a partir daí, tomarmos providências, se necessários, para punir aquele infrator específico. Sem me alongar muito, que eu sei que o tempo é curto, mas eu precisava falar isso também, com relação às infrações éticas, você tocou num assunto importante também, Fernando, que é o grupo de trabalho da reforma do provimento 94 de 2000, dirigido pelo conselheiro federal, diretor-corregedor Ari Raguiante. Eu integro esse grupo de trabalho também, tá a Grace Stocker, conselheira do Rio Grande do Sul, Rafael Horn, presidente da OAB de Santa Catarina, tem lá o Marcelo Mota, o Paulo Maia, do Paraíba, o Cássio Teles. Nós temos esse grupo de trabalho. E o que esse grupo está fazendo? Buscando melhorias no provimento e alterar o provimento. Então, a advocacia, 80% dos advogados acabam buscando um avanço na publicidade. Mas este avanço não vai chegar às raias do que nós temos no sistema norte-americano, onde existe a propaganda. Você está viajando de carro, tem um outdoor lá, sofreu acidente, procure esse advogado, ligue para mim, né? Você está assistindo um filme, aparece uma propaganda na televisão. Não, nós vamos avançar com a publicidade, o advogado tem que se tornar conhecido, mantendo o alto nível da advocacia, conforme foi destacado pelo meu querido amigo Nilson Pompeu aqui, tá? Mas o advogado ele tem que ter este meio de aparecer, inclusive a nova advocacia, de forma ética, né? Da forma como a Rosana deixou destacada logo no início da conversa aqui. E esse provimento ele caminha nesse sentido. Então, paralelamente às mudanças dos regramentos da liberação da publicidade, nós estamos trabalhando também em implementar e melhorar a fiscalização e aumentar a reprimenda. Ou seja, vamos flexibilizar de um lado, permitindo que os advogados possam fazer uma publicidade, mas de acordo com a época que vivemos, sempre nos limites éticos, e também permitir uma fiscalização mais dura e efetiva e uma punição mais severa naqueles que efetivamente passarem a infringir as novas regras. Então, não adianta flexibilizar e mantermos a estrutura apuratória do jeito que está. Então, vamos flexibilizar de um lado e fiscalizar do outro. E é nesse sentido que você deve acompanhar também, lógico, o Conselho Federal está trabalhando nesta reforma do provimento. Agradeço a manifestação, presidente Kaufmann. Quero agradecer também a Milena, que já colocou no site para que todos possam saber o e-mail que Vossa Excelência referiu, que é para onde podem ser endereçadas as representações. Milena, agradeço. Deixei por fim, doutor Renato, não por esquecimento, mas realmente
Deixei, por fim, a conselheira Rosana, porque o Adevida Vênia é uma advogada e penso que as advogadas são mais importantes do que nós, advogados. Então, conselheira Rosana, não foi esquecimento, não, foi realmente respeito e admiração a Vossa Excelência. E vou tomar a liberdade, conselheira Rosana, de também lhe fazer 2 indagações. Vossa Excelência já foi presidente da subseção de Indaiatuba, Vossa Excelência já foi conselheira excepcional, outra oportunidade, dividimos o mandato. Vossa Excelência agora, além de conselheira, é também presidente da 6ª Câmara Recursal. Minhas 2 indagações são, primeiro, conselheira Rosana, está mais fácil hoje para uma advogada advogar? Está mais fácil? Foi mais difícil no passado? Está mais fácil pertencer à OAB de São Paulo? Ou ainda não? Está difícil para que as advogadas advoguem, tenham o seu dia a dia? E a segunda indagação, se Vossa Excelência puder referir sobre números, eventualmente, de julgamento da 6ª Câmara Recursal, que Vossa Excelência brilhantemente preside. Era isso. Obrigada. Fernando, estão me ouvindo? Estamos. Então, ótimo. Então, Fernando, a luta da mulher, não só na advocacia, mas em todos os setores, né, em todas as profissões, ela sempre foi muito árdua, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é claro que ainda há muito por se fazer em relação à mulher, principalmente à mulher advogada. Mas é notório, né? É visível esse processo de inclusão, de respeito de gênero que a mulher tem tido. Eu tenho, assim, sou da turma de 87, né? Me formei pela PUC Campinas e comecei a advogar em Indaiatuba, né? 87 ou 2007? Não, foi 87. Eu sempre fui muito precoce. Então, assim, e comecei a advogar, na época, em Indaiatuba. Hoje, em Indaiatuba, já tem quase 1.500 advogados. Mas, a época que eu comecei, Indaiatuba tinha 44 advogados, mais ou menos. E mulher tinha 5. Então, realmente, foi sentido na pele a dificuldade de inserção no mercado advocatício como mulher, né? Mas, graças a Deus, isso evoluiu e evolui todos os dias. Na OAB, quando eu estive presidente aqui da subseção, eu fui a primeira mulher presidente. Hoje temos a Viviane, né, que já é a Viviane Matavelli, nossa atual presidente, é a segunda. Mas, para se conseguir chegar à presidência, na minha época, eu fiz 2 mandatos como presidente, né, na sequência. Foi o primeiro, depois fui reeleita, fiz mais um mandato, mas encontrei um pouco de dificuldade, sim, né? Inclusive, uma certa barreira mas mulher, presidente, mas isso eu estou falando de 2004, 2007, ainda tinha uma certa dificuldade, né? Fui bem eleita, eu e meu grupo, né? Eu e a minha diretoria, mas, assim, foi encontrado um pouco de resistência, como não podia ser diferente, infelizmente, porque vivíamos numa época em que não se dava, né, o direito igual à mulher. E a OAB, né, a OAB hoje, de um tempo para cá, a OAB ela tem, assim, tido como bandeira a mulher, seja no cargo de gestão. Hoje nós temos uma série de presidentes de subseção. O nosso Conselho Estadual hoje é composto... na gestão passada, que tivemos a honra de dividir, né, Fernando? Foi o primeiro ano em que houve as cotas, a necessidade do preenchimento de cotas, né? Inclusive, nós entramos, assim, na verdade, sem desconsiderar a competência de cada uma, mas nesse primeiro momento, quando foi obrigatório, até nos chamavam de cotistas, né? Porque a gente estava praticamente preenchendo cotas, porque a OAB, historicamente, inclusive no Conselho, ela não tem a figura feminina.
né? Então, nós éramos, na gestão passada, eu e outras conselheiras, colegas, éramos cotistas. Repito, todas com a sua competência, reservando a competência, mas foi obrigado o quê? Inserir o número mínimo de participação das mulheres, tá? Agora, nessa gestão atual do presidente Caio, é uma gestão totalmente inclusiva com a questão da mulher, né? Hoje nós somos um grande número de conselheiras, todas super competentes, todas desempenhando um trabalho de frente. E o presidente Caio, nosso presidente, né, da OAB estadual aqui de São Paulo, é uma bandeira do Caio, né? Então, qualquer comissão, ela é sempre dividida paritariamente. Uma presidente mulher, um homem, mesmo na Câmara, na Câmara Recursal. A presidência também é dividida. Fora as câmaras que têm já como competência o diretor da seccional, né? Que conta com a Margarete, a Raquel, eu e a Graça de Mello, né? Então, nós somos 4. São 8 câmaras e 4 são presididas por mulher. E é assim que essa gestão tem pautado a sua bandeira na inclusão, né? Trazendo as mulheres ao devido respeito, a sua condição, né, de advogada, de mulher, de profissional. Então, isso é muito gratificante. Isso nos deixa muito honrada em poder participar, não cumprindo só cotas, né? Se não me falha a memória, agora acho que nós somos em 70, 80 conselheiras, né, do quadro de 160 conselheiros. Realmente me foge, eu não sou muito boa de números. Mas, assim, hoje é muito gratificante. E a OAB São Paulo, ela tem sido protagonista, inclusive, nessa questão da mulher compor os quadros da OAB. E ela dá todo o apoio, seja na seccional do Estado, seja nas subseções, que eu reitero, temos um número grande de presidentes mulheres hoje, super competentes, desempenhando um trabalho de ponta, né? Então, isso é muito gratificante para nós, mulheres, né? Conseguimos ultrapassar aquela barreira tão difícil do começo. E eu imagino que antes de mim, assim, antes dessa época em que eu me envolvi na ordem, tantas outras passaram por uma série de dificuldades, né? E também colhemos a luta delas hoje. Então, é muito gratificante essa gestão pelo esse trabalho de inclusão e valorização da mulher. E também essa gestão, Fernando e demais conselheiros, presidentes, Renato, ela tem pautado muitos trabalhos com a Comissão da Mulher Advogada. Então, assim, tem todo um trabalho voltado para a mulher. Então, isso, assim, o que me deixa assim, mais honrada ainda em poder participar. Com relação à sua segunda pergunta, que são os números, como já foi falado aqui pelos demais colegas, os processos nas câmaras, eles funcionam em segundo grau, né? É uma instância de segundo grau. Quando nós assumimos essa gestão, e que eu disse no começo, o presidente Caio foi muito enfático na questão da produção. Nós assumimos com um estoque de processos em grau recursal em torno de 3 mil e poucos processos. No primeiro ano dessa gestão, que foram praticamente 9 meses de trabalho entre a transição, os trabalhos de início de uma nova gestão, então praticamente foram 9 meses de trabalhos, de julgamentos. Foram julgados quase 1.600 processos, né, de um acervo de 3 mil que nós recebemos. Então, assim, e hoje existem ainda, para serem distribuídos, 1.100 e poucos processos. Mas, em 9 meses, nós julgamos praticamente 50% do estoque que nós recebemos. Margarete também, que é a nossa coordenadora, e a secretária, que é a coordenadora de segunda instância, e a secretária-geral adjunta da OAB, tem se empenhado bastante, é um trabalho conjunto, é um trabalho de sintonia, são os nossos conselheiros relatores das câmaras que desenvolvem também um trabalho bastante árduo, né, no julgamento desses processos em grau recursal, como eu disse no início, são os processos
que vem dos TEDs do estado todo de São Paulo. Então, o volume é significativo. E também é importante, né, que os participantes saibam que o nosso trabalho ele não é remunerado, né? O trabalho dos conselheiros, dos relatores das câmaras, dos assessores que auxiliam em muito os conselheiros relatores, é todo um trabalho gratuito, né? E que dedicam o seu tempo para que possa essa estrutura que é a OAB, esse sistema OAB, que São Paulo é grandioso, São Paulo tem o maior número de processos de todo o país. Daí, Kaufmann, a dificuldade de você fazer um processo eletrônico, né? Porque o volume de processo é muito grande. São Paulo, tudo é muito grande. Mas, assim, com muito empenho e trabalho, então, assim, eu posso informar que a gente já julgou 50% desse estoque. Vínhamos de um trabalho excelente já no começo de gestão, deste ano, até sermos atropelados pela pandemia, né? Nós conseguimos realizar uma sessão presencial só em março, e depois os trabalhos já foram, como já foi dito aqui, suspensos. Mas vínhamos num ritmo. Na minha Câmara, por exemplo, nós temos 114 processos pautados para julgamento, ou seja, prontos para serem julgados, e que serão retomados agora de forma virtual. Eu não sei se a gente vai entrar mais para frente nesse campo, mas nós já temos também sessão marcada agora na Câmara para o início de julho, né, de retomar os trabalhos. Inclusive, agora em junho, a partir de 1º de junho, sai a resolução da retomada dos prazos, né, para sair a resolução a partir de 1º de junho, de modo que em julho, para o início de julho, nós já temos marcado, está sendo agendado agora, inclusive hoje eu estava falando com a Viviane das Câmaras, já o agendamento para a nossa primeira sessão virtual da Câmara, da 6ª Câmara, como farão as outras câmaras também. E, Fernando, só pegando aqui e concluindo já também, eu aproveito também para parabenizar todos os conselheiros seccionais pelos processos julgados agora, julgados no Conselho nessa gestão, né, que o presidente Caio Augusto, inclusive, tornou público, né, que nós julgamos, o acervo era de 300 e poucos processos, foram julgados, deixa eu ver aqui se eu até tenho, 327 processos, né, e foram julgados os 9 meses também do primeiro ano de gestão, 149 processos. Tivemos, assim, uma produtividade em comparativos, em relação ao primeiro ano da última gestão, de 180% de produtividade. Então, é graças ao trabalho dos conselheiros, porque esses processos de exclusão, que o julgamento tem que ser pelo pleno do Conselho Estadual, eles são distribuídos entre os conselheiros, né? Tem uma ordem de distribuição, e ele não se processa pela Câmara, ele vai do TED, ele vai para algum conselheiro para ser levado a julgamento na sessão do pleno do Conselho. E que são esses a matéria é só quanto à exclusão. Aí todos os conselheiros, independente de compor Câmara, recursal ou não, recebem processos para serem julgados. E o número também é assim, muito significativo nesse pouco tempo de gestão que nós tivemos. Então, parabenizo o nosso presidente Caio, né, pelo empenho que tem dado, e a todos os conselheiros que votam também, que fazem seus votos no Conselho Seccional. Doutor Renato, devolvo-lhe a palavra, doutor Renato. Obrigado, doutor Freire. Bem, pelo adiantar da hora, peço a Milena perdão aqui, mas só para responder algumas questões que estão nos chegando, várias questões, mas eu pediria que, de forma bem objetiva, fosse respondida, Dr. Kaufmann, o que seria publicidade desleal?
Publicidade desleal, Renato, é toda aquela que, de alguma forma, acaba canibalizando a própria advocacia e acaba colocando de uma forma desmedida aquela pessoa que faz a publicidade na tentativa de angariar clientes sem ser dos meios normais e habituais, tá? Tentando passar por cima dos demais advogados que se portam de forma ética. Basicamente é isso. Não existe uma forma, não existe um critério, tem que ser avaliada caso a caso. Mas, a princípio, é aquela que acaba atrapalhando a livre concorrência habitual e ética dos demais advogados. Perfeito. Doutor Volo, uma questão interessante que também nos chega é qual a visão do Tribunal de Ética para as startups? Com relação às startups, há sim uma preocupação do Tribunal de Ética e Disciplina, porque há uma forma há um entendimento, pelo menos isso é a minha opinião pessoal, de captação de clientela, né? Nós conhecemos algumas startups aí que o advogado se cadastra e acaba recebendo uma consulta que é feita lá na startup e direcionada a ele, né? Então, e cada caso é um caso, mas é vista e tem sido uma preocupação da nossa gestão, sobretudo do presidente Carlos Kaufmann, as startups que praticam esse fato. Perfeito. Doutor Nilson, exercício da advocacia pro bono para questões relacionadas à Covid. A pergunta é no sentido se é possível e se há restrições. Então, Renato, a advocacia pro bono, ela não só é possível, como ela é desejável, né? E, de alguma forma, todos nós, no dia a dia, acabamos praticando a advocacia pro bono, seja uma causa que não cobramos de um cliente porque entendemos que ele é necessitado, ou, enfim, muitas situações, ou que reduzimos os honorários, de alguma forma, por, vamos dizer, caridade com o cliente, que nós sentimos que é uma pessoa que está passando por uma dificuldade. O que se veda é fazer o uso da advocacia pro bono para captação de clientela ou para outros objetivos. E esses objetivos estão muito bem presentes quando se usa a advocacia pro bono, e inclusive agora em período de pandemia, com fins eleitorais, fins políticos, fins partidários. Eu vou tentar dar um exemplo, não é um caso concreto, mas é uma situação que eu já vi que é possível ocorrer. Um determinado candidato, por exemplo, ao cargo de prefeito, pega lá um escritório de advocacia e começa a oferecer serviços gratuitos pro bono, né, para a população ou para algumas pessoas, antevendo, obviamente, a possibilidade do voto. Vereadores fazem muito isso e, às vezes, o advogado aceita essa situação e participa dessa situação, porque ali também antevê uma possibilidade de ser contratado posteriormente como assessor. Então, eu vejo a advocacia pro bono, como eu disse, ela é permitida, ela é prevista e ela é desejável, mas desde que seja feita dentro dos parâmetros éticos, né, previstos no nosso Código de Ética e também com as interpretações que nós temos, condições de acessar os julgamentos do TED, TED deontológico, que oferece com bastante segurança a parametrização da prática da advocacia pro bono. Então, em síntese, a advocacia pro bono é desejável, é possível, mas desde que ela não envolva, de forma direta ou indireta, a captação de clientela e também que ela seja praticada como propaganda, e aí eu estou usando o termo
propaganda como definição diferenciadora de publicidade, né? A propaganda que os publicitários gostam de distinguir o que vem a ser publicidade e o que vem a ser propaganda, propaganda sempre voltada a fins ideológicos, fins políticos. Então, nós ouvimos falar propaganda de governo, que tem uma diferenciação de publicidade. Então, se a advocacia pro bono for praticada com esse objetivo, obviamente ela é legal e fere as nossas normas deontológicas. Perfeito, muito obrigado. Doutora Rosana, a pergunta que nos chega é em relação à recente decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à questão da... Deixa eu só aqui. Se a turma com a decisão do STF, recente decisão do STF, a 5ª turma disciplinar será extinta ou irá agregar julgamento de infrações em geral? Seria a questão da exclusão por não pagamento, né, da contribuição mensal, da anuidade da OAB. Não, eu entendo que não, mas a 5ª turma, eu acho que o Kaufmann poderia responder com mais propriedade, né, com relação a essa decisão do STF em relação à inadimplência. Eu acho que o Kaufmann tem mais propriedade que eu para poder responder essa questão, né, que não seria tão afeta a minha Câmara. Depois você volta com outra, eu passo para o Kaufmann. Perfeito. Rapidamente, Renato, obrigado, Rosana. A 5ª turma, que ela era destinada tão somente aos casos, às infrações disciplinares de inadimplência. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a punição disciplinar do inadimplente, a 5ª turma, então, ela está sendo integrada, já foi integrada, ela vai passar a julgar processos disciplinares de outras naturezas e não mais questões de inadimplência. Ela permanece, ela continua existindo, tá, com a sua formação, apenas cessou a competência inicial e a competência agora é para julgar infrações disciplinares de uma maneira geral, como as demais turmas, as outras 25 turmas existentes. A primeira é odontológica e todas as outras são disciplinares, assim como a 5ª turma. Perfeito, perfeito. Doutor Freire, algum questionamento a fazer? Doutor Renato, só tomo a liberdade, fui cobrado aqui, eu saudei os funcionários das turmas do TED, saudei os funcionários das câmaras recursais e fui cobrado pelo pessoal do Conselho Federal que eu esqueci deles. Então, quero tomar a liberdade, doutor Renato, de saudar os funcionários e as funcionárias do Conselho Federal, na pessoa da Luana, na pessoa da Laura, na pessoa do Carlos, que fazem um brilhante trabalho lá e estão também nos assistindo lá de Brasília, doutor Renato. No fundo, é só para que possibilite que eu corrija essa minha gafe. Velho que estou, né, doutor Renato? Você vê, cabelos brancos e tal. Gaga, realmente me esqueci de saudar esse pessoal que faz um excelente trabalho lá no Conselho Federal e peço vênia para saudá-los agora para tentar sanar esse meu equívoco. Eu vi, doutor Renato, também uma indagação que me parece importante, que eu faria ao presidente Kaufmann também. Presidente, acho que foi o Alex que indagou se é possível o advogado gravar depoimento de clientes e inserir no seu site. O que Vossa Excelência pensa a respeito? Eu entendo que não é possível, né? Eu acho que essa propaganda feita pelo cliente ela é uma boca a boca. Não existe disposição expressa no nosso regimento, no nosso estatuto, no nosso código de ética, mas, na verdade, traçando um paralelo até com o Conselho Federal de Medicina, você não pode exibir pacientes, propaganda de pacientes, depoimentos de pacientes. Também entendo que você não pode exibir clientes. Se o cliente quiser, do lado dele, se exibir, é uma outra questão. Nós não temos poder disciplinar em cima do cliente. Mas o advogado exibir no seu site, ou em alguma forma, né, algum cliente, justamente para que esse cliente faça um depoimento e faça uma propaganda de forma distinta, uma pessoa, uma celebridade, por exemplo, vai falar do bom nome do escritório, eu entendo que isso não é de bom tom, não é viável, não tem disposição expressa, mas eu entendo que não é bom se fazer isso.
Doutor Renato, se me permite, eu vou aproveitar, já que a doutora Rosana não respondeu a outra indagação. Conselheira Rosana, no que diz respeito à Câmara Recursal, vocês são quantos? Qual que é o quórum mínimo para se julgar? E, se Vossa Excelência puder referir todas as penas que a Câmara pode aplicar aos colegas. Bom, todas as penas... Nós somos, Fernando, em 14, né? Incluindo o presidente. A composição são 14, né? Mas, assim, na verdade, julgam os 13, tá? O presidente ficaria ali como voto de desempate, né? Se fosse o caso. Eu, pelo menos, normalmente não voto, né? As penas... Como os tipos de pena, Fernando, os tipos de processo? Perfeito. Na verdade, censura, né? Quais são as penas? Sim, tá. Censura, muitas penas de censura. Na verdade, como o conselheiro Nilson falou, a ideia e o Foro também disse, a ideia não é punir o colega. Aliás, eu acho que é uma missão difícil a nossa, tá? Por quê? Porque, na verdade, o TED, embora institucionalmente ele seja um órgão, né? As câmaras que confirmam ou reformam uma decisão do TED, então, ele não usa o termo punitivo, mas como o próprio nome diz, disciplinador, e acaba aplicando uma pena, a gente não pode ver o TED, a Câmara Recursal, o Tribunal de Ética, a Câmara Recursal, ela integra o Tribunal de Ética, né, como algo punitivo, tá? E realmente é muito difícil a gente julgar colegas. Agora, as penas, existe muita pena de censura, realmente, de acordo com a infração, né? Mas, assim, muita pena de suspensão, né, Fernando? A gente acaba confirmando as penas de suspensão, mas normalmente são aquelas também que o conselheiro Nilson apontou, que é aquele profissional que realmente ele não faz bem para a advocacia, ele não enobrece a nossa classe. É aquele que se apropria de valores que não são dele, né? E que depois também, aqueles que não prestam as devidas contas. Mas, assim, entre manutenção de uma pena de suspensão e uma de censura, os processos, como eu disse, eles são distribuídos aleatoriamente. Na minha Câmara, existem mais penas de suspensão aplicadas do que de censura, de um modo geral. Tá? Embora não seja isso o que a gente gostaria, mas de acordo com o caso concreto que nos é apresentado, os conselheiros relatores também, a exemplo das demais câmaras, são extremamente competentes, abnegados, estudiosos em cima de cada processo. Na nossa Câmara, na sexta, não passa um processo sem ser discutido, né? Sempre observado, muitas vezes, assim, às vezes até ultrapassa na hora da pessoa fazer a sustentação oral dela, o colega fazer, que ele pode fazer por si ou representado por um outro colega. Então, assim, a gente sempre debate, e a aplicação da pena realmente, no caso, a confirmação de uma pena aplicada pelo TED ou a reforma da pena, ela sempre se baseia após muita discussão, né? Porque ninguém está ali para punir o colega, né? A gente se coloca no lugar dele também, mas nós temos regras que elas precisam ser cumpridas, tá? Nós temos o Estatuto da Advocacia, que não é uma norma sem aplicação, ele precisa ser cumprido. E todo profissional, evidente, que observa a ética, faz a publicidade, não a propaganda, ele nunca vai ter problema com infração ética, né? E ele nunca vai se sujeitar a um processo, evidentemente. Por isso que a gente também fala que a relação do advogado com o cliente é muito importante ser documentada, porque muitas vezes o que a gente vê são processos
em que faltou esclarecimento e o advogado acaba passando um tempo com esse processo que acaba sendo uma faca, né, na cabeça dele, às vezes por falta de orientação devida ao cliente, muitas vezes quando o representante vai até a Câmara, que ele consegue, às vezes, explicar, muitas vezes a gente consegue mudar o voto, e absolver o colega, por quê? Porque foi um desentendimento. Então, é muito importante, na relação do advogado com o cliente, sempre que seja tudo documentado, tudo por escrito, honorários contratados, honorários por contrato escrito, né, não verbal, enfim. Mas, assim, de um modo geral, as penas da minha Câmara, elas acabam sendo mais confirmando as de suspensão do que as penas de censura. Renato, devolvo-lhe a palavra. Obrigado, doutor Fernando. Bem, dado o avançar das horas, eu vou pedir que cada um dos palestrantes faça suas considerações finais, com brevidade, por favor. Inicio com o doutor Nilson. Bom, primeiro pedindo desculpas, que algumas perguntas aqui do chat, inclusive uma ou duas que foram direcionadas a mim, eu não consegui responder por falta de habilidade aqui com o sistema, né? Mas se essas perguntas me forem repassadas, terei imensa satisfação em responder dentro do que eu puder. E eu queria dizer o seguinte, só para finalizar. Hoje, eu volto a falar do jovem advogado, do ingressante na profissão. Ele tem imensa dificuldade, ele compete com startups, ele compete com escritórios que têm as suas assessorias de marketing, principalmente no interior. Se ele não é contratado por algum advogado mais antigo, ele tem imensa dificuldade de divulgar suas atividades, de passar a ser conhecido. É quase um início de profissão impossível. Logicamente, nós não almejamos e nem concordamos com qualquer tipo de publicidade que seja feita fora dos padrões de ética. E aqui tinha uma pergunta de um colega chamado Henrique Perin, que nós achávamos do modelo americano de publicidade, os outdoors, né, que o Dr. Carlos Kaufmann se referiu. Até existe uma série chamada Better Call Saul, um advogado lá que ele faz uma publicidade enorme, até com outdoors, né? Melhor chamar o Saul. Enfim, lógico que nós não desejamos isso, mas apenas a guisa de informação, sob a perspectiva da deontologia da advocacia comparada, nós temos parâmetros que não destoam, pelo menos dos países latinos. Então, em Portugal, temos os mesmos parâmetros de publicidade que no Brasil. Na França, por exemplo, o advogado que quer fazer uma publicidade, ele tem que submeter à Ordem dos Advogados local, ao Colégio de Advogados. E nós temos uma flexibilização maior nos Estados Unidos, na Inglaterra, em alguns países que não são latinos. Eu acredito que o nosso caminho vai ser ficar no meio termo, mas sempre mais voltado a princípios mais conservadores da profissão, onde que a dignidade da profissão, a sobriedade e o respeito deverão ser preservados, proibindo-se publicidades que atentem contra esses princípios. Então, a moderação, a discrição serão os parâmetros que, com certeza, serão definidos pela alteração do provimento 94, e que pese os colegas desejarem um percentual na pesquisa bem expressivo de 80% de uma flexibilização, eu acredito que também todos esses colegas desejam que a moderação, a discrição seja preservada. Então, a minha mensagem é de que a advocacia, embora muitas vezes
ela não seja vista pela população da maneira respeitosa como nós gostaríamos que fosse vista, mas eu acredito que cada advogado individualmente, se seguir o exemplo de retidão de antigos advogados que fizeram com que a nossa advocacia estivesse inserida como atividade essencial da República, pelo artigo 133 da Constituição, nós não teremos erro e a advocacia, sim, voltará em breve a ter a sua valorização merecida. Então, eu desejo aqui que todos os jovens colegas não se iludam com o ganho fácil. A advocacia é uma profissão que não se fica rico, mas se consegue, sim, ter uma vida confortável e respeitosa. Então, estas são minhas palavras de incentivo, de que a seriedade e o respeito e o elo de confiança estabelecido com o cliente, estes sejam os parâmetros da sua conduta profissional. Obrigado a todos pela oportunidade de me manifestar, tentando trazer um pouquinho da minha visão. É uma visão, logicamente, que pode ser criticada, pode ser questionada, mas essa é a minha visão após alguns anos de profissão. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Dr. Volo, suas considerações. Bom, por fim, agradeço mais uma vez ao convite do Migalhas para participar desse evento. Muito obrigado, agradeço na pessoa da Milena. E dizer o seguinte, eu tenho um critério, o doutor Renato, e os demais colegas que estão aqui e que nos ouvem, que quanto mais distante a gente tiver do nosso cliente, é mais certo que a gente está cometendo uma infração disciplinar. A relação advogado e cliente, como bem disse o Dr. Nilson, é confiança, é uma relação próxima, é uma relação que ele vai no seu escritório, vai ao seu encontro, ou você vai ao encontro dele, e vira um confessionário, o que essa é a relação. E essa relação, você começa a ficar distante, essa relação, há indícios de uma infração disciplinar. Falo isso porque existem alguns colegas, início de profissão, que são, às vezes, capitaneados por algumas empresas que prestam serviços jurídicos, aí vendem serviços jurídicos, e muitas vezes esses colegas acabam até colhendo, ou melhor, recebendo procurações sem sequer conhecer o seu cliente. Né? Isso é um perigo, né? E isso tem sido recorrente no Tribunal de Ética e Disciplina. Né? E o colega, muitas vezes, vai apresentar a sua defesa e ele sequer sabe que aquilo que ele está fazendo é uma infração disciplinar. Né? Então, é um tanto complicado. Mais uma vez, como bem disse o Dr. Nilson, comum das palavras dele, a relação advogado-cliente é de confiança e o advogado, para se tornar merecedor das prerrogativas que nós temos no nosso estatuto, de inviolabilidade, de não ser preso enquanto estiver em trabalho, tudo isso depende exatamente do respeito e da dignidade da profissão. Né? Quanto mais ele se distancia da dignidade e do respeito à profissão dele, à sua clientela, mais próximo a gente está de uma advocacia vulgarizada. Né? E é isso que a OAB, é isso que se preconiza no meio, que a gente não quer. Né? Quer continuar, como bem disse o Dr. Nilson, com o exemplo daqueles advogados mais antigos que tratavam os seus clientes, muitas vezes até como psicólogo desses clientes. Né? É isso que é a relação advogado-cliente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Doutora Rosana? Eu penso que
a questão da publicidade, da propaganda, né? O que pode, o que não pode, como o Kaufmann já sinalizou no início, as regras estão no Código de Ética e no provimento, que ainda está vigente, né? Mesmo vai sofrer alteração, mas ainda está vigente, mas são as regras do bom senso, né? Do que, porque nós temos um senso ético, todos temos um senso ético, e temos esses balizadores, que é o código, né, principalmente o artigo 39 do Código de Ética, que ali, ele, em poucas palavras, abrange o que é a publicidade, o que pode ser feito ou não, e quando você corre o risco de entrar numa infração ética com a propaganda. E, na verdade, essas regras de proteção não apenas valorizam a advocacia, né, a nobre profissão do advogado, para que ela não se mercantilize, mas, acima de tudo, ela protege o advogado da concorrência desleal. Né? Nesses tempos, inclusive, difíceis que nós vivemos, que a advocacia vive, inclusive os pequenos escritórios. Então, essas regras de proibição, elas, na verdade, estão protegendo não só a dignidade da nossa profissão, mas o próprio colega. E quando você tiver alguma dúvida, for fazer alguma coisa, tiver alguma dúvida, consulta para o advogado, né, recém-ingressado na advocacia, consulta o colega mais velho, troca uma ideia com outros colegas. Existe, como já foi dito aqui, o Tribunal Deontológico, que ele responde questões em tese, né? Então, teve alguma dúvida, se reporta ao tribunal. Ele não vai responder matéria concreta, mas questões em tese, ele responde. Então, você aí sim você estará calçado. Ou consulta também o nosso acervo de jurisprudência, ou mesmo as regras deontológicas, para que não incorra numa infração ética. E, por fim, eu quero agradecer, fiquei muito honrada com o convite. Agradeço nas pessoas aqui do Fernando Freire, do Renato, a gentil Milena, agradeço o site Migalhas, na pessoa da Milena, a oportunidade para poder dividir esse espaço com os colegas e poder levar um pouco do que acontece, né, no nosso dia a dia da OAB para os colegas que muitas vezes estão tão distantes, preocupados em seus escritórios, e muitos, inclusive, não têm conhecimento como é que funciona a estrutura da OAB, mesmo os TEDs, o grau recursal. Então, eu agradeço muito a oportunidade, reitero meus agradecimentos aqui ao Migalhas e desejo a todos uma boa tarde. Muito obrigado, doutora Rosana. Doutor Kaufmann, suas considerações finais? Obrigado mais uma vez, Renato. Eu preciso, assim, eu gostaria de iniciar nessas considerações finais, que eu vou tentar ser extremamente breve, mas me dirigindo à jovem advocacia, assim como o Nilson fez também, o Rolo mencionou, até a Rosana mencionou. E lembrar essa jovem advocacia de que a advocacia é uma profissão de investimento a longo prazo. Ninguém aqui deste grupo é hipócrita em achar que nós não precisamos de dinheiro. Nós vivemos da advocacia, nós vivemos dos honorários que ganhamos, nós sustentamos nossas famílias. Aqui na minha casa, minha esposa é advogada também, então são 2 advogados que sustentam as próprias famílias com os valores que recebemos de honorários. Só que nós não podemos transformar isso numa busca incessante do dinheiro acima de qualquer outra coisa, acima de tudo. E por isso que a advocacia acaba sendo um investimento a longo prazo. Uma propaganda indevida, você aviltar os preceitos éticos para tentar aparecer na publicidade, não é isso que vai trazer um cliente para você. Isso não vai trazer cliente para o advogado. O que vai trazer cliente para o advogado é a boa advocacia exercida ao longo dos tempos, a longo prazo, por um longo período. O que vai solidificar a advocacia é justamente esse trabalho sendo desenvolvido. Nós vivemos uma roda viva, estávamos vivendo, e às vezes essa época difícil que passamos agora, de pandemia, de afastamento, de isolamento físico, nos para pensar, nos permite fazer uma reunião como essa às 4 horas da tarde, que se estende, mas reunindo um grande número de pessoas de qualquer localidade com muita facilidade. Então, nós temos alguns avanços, mas temos que sair desta roda viva e parar para pensar que nós não podemos correr atrás de ganhos acima de tudo, e que tem preceitos muito mais importantes, especialmente na advocacia,
que é uma profissão de confiança, onde nós temos que exercer e buscar defender o direito de outra pessoa. E nós não podemos fazer isso violando preceitos mínimos, preceitos comezinhos, preceitos fundamentais. Na verdade, ser ético, eu não entendo como um predicado. Eu entendo que ser ético é ser uma obrigação. É uma obrigação de todo e qualquer advogado. Nós temos no estado de São Paulo 450 mil inscritos aproximadamente. Nós temos aí, para deixar um número baixo, 300 mil advogados ativos aproximadamente. Nós temos 20 mil processos, onde vários são reincidentes. Nós vamos afunilando, e nós temos aí uma média de 3 a 4% dos advogados ativos inscritos em São Paulo, que acabam realmente praticando infrações disciplinares e éticas, que atingem e mancham a advocacia de uma forma tão ruim que acaba atingindo a todos e prejudicando a todos. Então, a nossa função, a nossa obrigação é preservar a ética. E preservando a ética, nós estamos preservando o nosso dia a dia, estamos preservando a nossa altivez, a nossa dignidade, o nosso ganha-pão, os nossos honorários, os nossos escritórios, enfim, dignificando a profissão que escolhemos, e não escolhemos pelo dinheiro, eu tenho certeza. Escolhemos por sermos todos vocacionados para defender interesses de terceiros. Vocacionados que aqui estão na figura do Volo, na figura do Renato, na figura do Nilson Pompeu, da Rosana, né, do Fernando Freire, que se dedicam à ordem dos advogados do Brasil de forma absolutamente graciosa. Dentro do Tribunal de Ética, se nós formos ver o número de advogados que atuam entre relatores, instrutores, assessores, nós temos mais de 1.000, chegamos a perto de 1.200 advogados só no estado de São Paulo, que atuam em benefício da ordem sem receber um centavo, sem fazer uma promoção, mas o fazem porque estão vocacionados. E por isso, Milena, na sua pessoa de novo, agradeço demais a abertura desse espaço para que a gente possa mostrar um pouquinho, ainda que alongando muito o tempo que foi previamente combinado, dobrando o tempo, mas para mostrar um pouquinho desse enorme serviço, que não é um serviço feito para publicidade, que não é um serviço feito para propaganda da ordem. Pelo contrário, nós, o Fernando Freire, né, todos nós não somos tão bem vistos e tão bem quistos pela advocacia, nós somos o lado mal da advocacia, que é o lado que quer punir. Mas nós deixamos bem claro, nós não estamos buscando punir a advocacia, mas sim orientar a advocacia para que ela possa estar sempre no elevado nível que ela merece estar. Então, agradeço demais poder participar desse evento e a presença de todos. Eu também gostaria de agradecer a todos. Uma honra dividir esse espaço com tão nobres colegas. Ao Migalhas, mais uma vez. Antes de devolver a palavra final para a Milena, e pedir desculpas pelo adiantado da hora, eu vou passar a palavra ao Dr. Fernando para ele fazer o encerramento e também me desculpar com os ouvintes que nem todas as perguntas puderam ser respondidas, dado o volume que, de certa forma, mostra um grande interesse dos participantes, e realmente o tema da ética é algo que inspira muita atenção e, quem sabe, numa oportunidade breve, a gente possa fazer mais uma rodada como essa. Doutor Fernando. Então, Renato, eu agradeço. Puxa, eu estou impressionado, doutor Renato. Vejo 6 meteoros em sessão. Vossa Excelência, presidente Volo, conselheiro Kaufmann, conselheiro Nilson, conselheira Rosana, conselheiro Kaufmann, Nilson, conselheira Rosana, Vossa Excelência e a Milena, né, presidente Volo. E o que me anima, Renato, no final deste mandato, botar o pijama e voltar para casa. Realmente vejo pessoas gabaritadas e com conhecimento para ajudar a advocacia, não só do Estado de São Paulo, mas a advocacia brasileira. Então, estou aqui já adiantando que, ao final desse mandato, vou para casa. Vou botar o pijama e ficar aplaudindo esses 6 meteoros que estão em ascensão. Muito obrigado, Renato. Nós agradecemos. Mas não vamos deixá-lo colocar o pijama. Milena, mais uma vez, muito obrigado ao Migalhas, e esperamos em breve poder repetir essa rodada de conversa, de bate-papo com pessoas tão esclarecedoras e do nível tão alto como tivemos hoje. Obrigado.
Eu que agradeço, doutor Renato, em nome do Migalhas, agradeço a cada um pelas brilhantes exposições aqui. Tenho certeza que a segurança em responder todas as dúvidas que foram suscitadas, que foram enviadas pelos leitores, abrilhantou ainda mais esse evento. Se me permitem, eu vou deixar aqui o espaço aberto para quem está nos assistindo, para que encaminhem as dúvidas, as principais dúvidas que não foram respondidas, encaminhem para o Migalhas, no próprio e-mail que vocês fizeram nas inscrições, e aí, na medida do possível, eu direciono para os palestrantes, faço esse intermédio aí para a gente responder as perguntas. Excelente. Legal. Bom, então, mais uma vez, muito obrigada por essa hora, por compartilharem tanto conhecimento aqui conosco. Espero que a gente possa retomar essa discussão tão válida, né, outras vezes, porque, sem dúvida alguma, durante esse período de pandemia ou fora dela, a publicidade, a ética, os limites para o advogado trabalhar, né, o seu conteúdo e trabalhar, se mostrar aí para o mercado, sem dúvida alguma, gera sempre muitas indagações. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Rosana, doutor José Eduardo Volo, doutor Renato de Mello Almada, que nos auxiliou aqui na organização do evento, doutor Fernando Freire, doutor Carlos Kaufmann e doutor Nilson Pompeu. E muito obrigada a todos que nos assistiram, nos prestigiaram. Essa live ela vai ficar gravada. A gente teve um pequeno problema no YouTube, mas assim que encerrar aqui, infelizmente a gente não conseguiu transmitir ao vivo, mas assim que encerrar, a gente ficou gravado, então a gente vai subir no YouTube para que todos consigam ver posteriormente. Ótimo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, Obrigado. boa noite. Um abraço a todos. Abraço. Bom, então, como já foi dito, essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Acredito que até o fim do dia a gente consiga reproduzir o que foi gravado aqui na playlist Webinars do YouTube. Só reforçando que foi gravado no Facebook, então está disponível nos vídeos do nosso perfil do Facebook. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.